Salve família, como é que vocês estão? Espero que estejam bem nessa quarentena. E eu vim falar um pouquinho sobre ritmo, sobre essa sensação de apatia, sobre essa sensação de desconforto, de não estar se sentindo bem, essa sensação de estar sem vontade para fazer as coisas, saca? Acho que isso é o que mais define a apatia. Aquele marasmo, aquela falta de vontade, falta de ânimo, de realmente realizar coisas que a gente sabe que quer fazer, que precisa fazer, só que é como se faltasse aquele impulso e aquela vontade de fazer, saca? E acaba que a gente se sente pior ainda por não estar fazendo aquelas coisas que a gente sabe que precisa fazer. Ontem um jovem me chamou no Instagram, eu tava trocando ideia com ele, e ele tava me perguntando sobre saúde mental, o que eu achava, se valia a pena sacrificar parte da saúde mental para ser mais produtivo e conseguir realizar as coisas que ele queria realizar na faculdade, ou se ele continuava no ritmo dele e preservava a saúde dele. E outro dia eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso, porque eu tava produzindo para Cacto, produzindo muito desde o ano passado. Tava num fluxo muito bom de alta produtividade, tava acordando 6 da manhã para escrever, para editar, para fazer as coisas. E isso começou a exigir mais do que eu podia dar pro projeto. Começou a exigir mais, mas eu continuei produzindo. Só que eu tava produzindo além de um ritmo do que a minha capacidade permitia. Eu tava produzindo mais do que eu conseguiria produzir com saúde, saca? Então chegou um ponto que eu tive que parar. E mais ou menos foi por isso que eu parei de produzir vídeos para Cacto. Faz uns 3 meses que eu parei. Então, só que no primeiro momento, na minha perspectiva, eu achei que deveria mudar de projeto, que era isso. Eu não tô mais gostando de produzir nesse formato, então eu vou mudar o formato. E no final, não era tão isso. Era um pouco disso, porque eu sempre tive vontade de explorar outros formatos, mas não precisava largar o projeto da Cacto, entende? Então eu percebi que eu extrapolei o meu ritmo. E eu gosto muito de correr. Eu corro muito. É um esporte que me faz muito bem, é um esporte que faz eu me sentir melhor. Inclusive, é um esporte que ajuda muito na produtividade. E também é uma parada que ensina muitas coisas. Por exemplo, se eu for correr 20 quilômetros, eu gosto de correr longas distâncias e gosto de estar sempre me desafiando a correr mais e bater meus recordes na corrida, porque eu acho que isso reflete muito também as coisas que a gente faz na vida aqui, as coisas que a gente faz no pessoal, entende? Então, por exemplo, se eu for correr 20 quilômetros, eu não vou correr um sprint, eu não vou correr com o máximo da minha velocidade, eu não vou dar o meu máximo, porque eu sei que eu não vou correr 100 metros ou 500 metros, eu preciso correr os 20 quilômetros. Se eu der o máximo já de início, eu vou cansar e não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, se o meu objetivo é longo, se o meu objetivo é longo prazo, eu preciso manter um ritmo que faça com que eu consiga chegar onde eu quero. Não adianta eu dar o máximo agora e acabar me desgastando e não conseguir fazer o que eu quero. Foi o que aconteceu. Eu dei o máximo que eu podia, eu dei além do que eu podia e acabou que eu não consegui continuar com o trabalho, eu tive que parar. E isso me custou muito mais, porque eu fiquei acho que uns 2, 3 meses parado. E consequentemente, eu fiquei muito estressado, principalmente agora nessa questão de quarentena, de não estar saindo de casa. Eu moro numa cidade que é longe da minha cidade, da cidade onde está minha família, dos meus amigos. Eu vim trabalhar aqui e acontece que eu fiquei 5 meses sem sair de casa, sem ir pra minha cidade. Eu saí de casa só pra trabalhar e pra ir pra academia que eu tava indo na época. E eu não ia pra minha cidade, não via minha família, não via os meus amigos. E eu fiquei 5 meses nesse ritmo. E chegou um ponto que eu entrei num estado de apatia muito grande. Muito grande. Ao ponto de não conseguir fazer nada, de não conseguir mais treinar, de não conseguir fazer exercício, de parar de comer bem, só comer porcaria, de começar a beber com frequência e principalmente de parar de produzir conteúdo. Eu parei de fazer as coisas, parei de estudar, parei de ler e fiquei só fazendo nada. Ficava o dia inteiro na internet consumindo conteúdo fácil, saca? Conteúdo genérico e, consequentemente, isso aumentou muito minha ansiedade. Primeiro, porque eu me sentia muito culpado de não estar fazendo as coisas que eu sei que são boas pra mim, pra minha vida, pros meus objetivos. E segundo, que ficar consumindo muita internet não é bom pra ninguém, né? A questão da ansiedade, a questão do excesso de informação. Então eu comecei a ficar muito ansioso e isso virou uma bola de neve e foi piorando meu estado emocional até um ponto de eu tomar uma consciência e pensar, cara, eu sei como é que é isso, eu sei lidar com isso, porque eu já me senti dessa forma antes, então eu preciso fazer o caminho reverso para começar a voltar a produzir
e também para cuidar de mim e principalmente encontrar um ritmo adequado de trabalho, encontrar um ritmo adequado de produção. Porque como eu disse, não adianta nada eu dar o máximo e fazer algo que vai me desgastar ao ponto de depois não conseguir mais produzir, não conseguir trabalhar e ficar parado um baita tempo tentando recuperar aquilo que eu mesmo causei pra mim, saca? Muita gente sente isso, essa sensação de não conseguir fazer aquilo que quer, tá ligado? De não conseguir colocar um projeto em prática ou de não conseguir fazer qualquer coisa, escrever, estudar, entende? As pessoas se sentem mal, as pessoas se sentem apáticas e sem vontade e muitas vezes é muito mais fácil ficar procrastinando e ficar consumindo conteúdo barato, conteúdo raso, conteúdo que vai te deixar num estado de amortecimento, sabe? Porque eu acredito que o consumo de qualquer coisa, eles são formas de te amortecer, são formas de te anestesiar. Isso inclui drogas, isso inclui alimentação, isso inclui sexo, isso inclui conteúdo na internet. Tu consumir conteúdo na internet é uma forma de te anestesiar, saca? Tu te distrai, tu te tira o foco de atenção daquilo que tu tá sentindo no momento e coloca em outra coisa. Então, é muito comum as pessoas se jogarem nisso porque hoje em dia tá muito fácil, hoje em dia todo mundo tem celular, hoje em dia a internet faz parte da vida de todo mundo, é uma ferramenta que mudou a forma de se relacionar e principalmente mudou a forma de ver o mundo. Então, a gente consome muito conteúdo, só que acaba que esse excesso de informação acaba deixando a gente mais ansioso. Então, nós fugimos do que nós estamos sentindo no momento para consumir conteúdo e acaba que isso é um paradoxo, porque essa fuga faz com que aquela sensação aumente, aquele desconforto aumente, aquela ansiedade aumente e, consequentemente, tu vai querer fugir mais. E isso vai virar um ciclo sem fim, tipo uma bola de neve. E quanto mais tempo tu demora para perceber isso, quanto mais tempo tu demora para voltar a si ou para tentar mudar essa situação, essa realidade, pior é, porque vai ser mais difícil, porque cada vez tu vai estar mais ansioso, cada vez tu vai estar mais avoado, cada vez tu vai estar mais fora de ti mesmo e te enchendo de informação, de excessos e de coisas que efetivamente tu não precisa. Mas mesmo estando consciente dessas realidades, mesmo estando consciente das coisas que tu sente, das coisas que estão acontecendo, ainda é difícil tomar uma atitude, é difícil tomar uma posição, porque mesmo sabendo o que efetivamente é bom pra mim, o que eu preciso fazer, eu demorei muito tempo pra voltar a esse ritmo, pra voltar a fazer, porque simplesmente eu não tinha ânimo. E às vezes quando a gente não tem ânimo, realmente não tem o que fazer, a não ser esperar um bom motivo ou tentar achar um bom motivo que traga o mínimo de ânimo suficiente pra te dar o start. Porque acredito que o start é o mais difícil. Depois que tu coloca as coisas pra caminhar, aí tu consegue dar continuidade. Por exemplo, agora eu efetivamente estou voltando a produzir para Cacto, a gente reestruturou a Cacto, a gente está fazendo reuniões, eu e os outros integrantes da Cacto, a gente vai transformar o canal num canal de mídia, a gente vai criar uma gravadora, então os projetos estão acontecendo, eu vou voltar a produzir conteúdo para o rap e vou continuar alimentando esse canal com outros tipos de vídeos, com esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora, por exemplo, e outras coisas que acontecem em relação à produção de conteúdo, em relação à minha vida, em relação a tudo que eu experiencio nesse processo de criar para Cacto, saca? E isso é muito importante, a gente se manter ativo e se manter fazendo as coisas que a gente gosta de fazer e que realmente a gente vê sentido naquilo. Só que como eu falei, é difícil dar o start, é difícil voltar. Eu já tava num ritmo bom, eu sabia exatamente as coisas que me faziam bem, mas mesmo assim, mesmo tendo experienciado já essas coisas, foi difícil de voltar. Foi difícil de dar esse start e de voltar a acordar cedo, que é uma coisa muito importante pra quem quer ser produtivo, pra quem gosta de produzir, principalmente pra quem quer ter saúde, cara. Acordar cedo é uma parada essencial pra se sentir bem. Ter um horário específico de sono, ter um bom horário de sono, regular o sono, não ficar dormindo a qualquer horário e virando noite e acordando tarde. Eu fazia isso muito e cada vez que eu fazia isso eu me sentia muito mal o resto do dia, porque é algo que exige muito do teu corpo e afeta muito o psicológico. Então eu comecei a voltar a fazer as coisas que me fazem bem aos poucos. Voltei a correr, voltei a treinar, voltei a acordar cedo, parei de comer porcaria, parei de beber e voltei a comer bem também, que é algo essencial. Realmente eu posso dizer que eu tô saindo da apatia e que realmente é muito ruim se sentir assim, o cara se sente muito mal, muito bosta. E parece que nada faz sentido e as coisas que a gente quer fazer, principalmente as coisas que a gente sabe que são boas pra nós, no fundo a gente sente que aquilo não importa, que nada importa, é um sentimento quase niilista, sabe? É quase
um niilismo absoluto de, porra, nada faz sentido, nada importa, isso não tem a mínima importância, então por que eu vou fazer? Vou ficar aqui deitado, vou ficar aqui sentado vendo essa série, comendo chocolate, bebendo cerveja. Então é uma parada difícil de lidar, uma sensação difícil de lidar. E eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo, se não todas, já sentiram isso alguma vez na vida. E com certeza com a quarentena esses sentimentos aumentaram muito. Eu converso muito com meus amigos e principalmente converso muito com as pessoas no Instagram que me chamam. E grande parte da galera sente isso em algum nível. Grande parte da galera já falou que sentiu isso e passou por isso, principalmente agora nesses últimos períodos que tá todo mundo enfrentando situações diferentes, situações difíceis e lidando com o isolamento social, que é um desafio enorme para quem nunca passou por isso, para quem nunca ficou muito tempo sozinho. Eu sou um cara que já fiquei muito sozinho em vários períodos da minha vida, já morei sozinho em lugares isolados, inclusive agora eu tô morando sozinho em um lugar isolado. Eu vim para uma cidade onde eu não conheço ninguém, então meus amigos até brincam, dizem que eu tô há 2 anos de quarentena. E mesmo assim, mesmo já tendo esse costume, mesmo já tendo lidado com isso, é uma experiência totalmente diferente ficar isolado dessa forma, nesse aspecto, e saber que a distância social, saber que o contato com as pessoas não tá tão disponível assim, saca? Então é uma experiência diferente e é uma experiência difícil de lidar para todo mundo. E além da apatia, que eu acho que é um dos sentimentos, por mais que seja desconfortáveis, é um dos sentimentos mais suaves que existem. A apatia. Existe também uma sensação muito forte de angústia de algumas pessoas. Isso foi algo que talvez eu tenha passado em alguns níveis nesse processo, mas não tão forte quanto eu acho que pode ser esse sentimento, saca? Porque tem uma pessoa que eu gosto muito, que fez parte da minha vida, que eu conheço há bastante tempo, é muito minha amiga, que eu tava trocando ideia e tava falando sobre esse sentimento de angústia que é muito forte, que tem se sentido assim e não sabe realmente o que fazer. E às vezes é muito difícil lidar com isso, porque são muitas subjetividades, são muitas coisas que estão acontecendo na vida da pessoa e realmente às vezes só existe uma coisa a fazer, que é aprender a lidar com esse sentimento, aprender a sentir ele e não tentar evitar ele e não tentar fugir dele, mas sim saber estar confortável no desconforto, saber se sentir bem enquanto se sente mal. Pode parecer contraditório, mas é o lance de saber sentir as coisas, sabe? Eu acho que quando a gente sente um desconforto, quando a gente sente uma dor, quando a gente tá sempre tentando fugir disso, a gente é instintivo tentar fugir disso, mas talvez a gente tenha que aprender a sentir dor. Saber que o desconforto, ele é só um sinal de que as coisas precisam mudar. Quando a gente sente uma dor, um desconforto ou algo que pode ser chamado de sofrimento, algo que pode ser remetido a sofrimento, é só a nossa mente ou o nosso corpo tentando nos dizer que alguma coisa está errado e que a gente precisa mudar aquilo, que a gente precisa tomar uma atitude em relação àquilo, que aquele sentimento de dor, desconforto, ele é um alarme, um aviso para que tu tome uma atitude, para que tu tome uma ação e mude certos pontos da tua realidade que estão te fazendo mal, certos pontos da tua realidade que não são bons para ti mesmo, e o teu inconsciente tá gritando, tá tentando expressar isso de várias formas diferentes para que tu tome essa atitude, porque naturalmente a gente só toma atitudes, principalmente quando são coisas difíceis de fazer, quando fica ruim para nós. Quando aquela situação ela já não tá mais sustentável, quando aquilo tá fazendo muito mal para nós, é o momento que a gente realmente toma atitude. Geralmente é comum do ser humano, é instintivo do ser humano, por uma questão de sobrevivência e de preservação de energia, a gente se manter na inércia, a gente só tomar uma atitude quando alguma coisa realmente está nos ameaçando. Então eu acredito muito que essas sensações, a angústia, o mal-estar, até às vezes as coisas que a gente não consegue explicar para nós mesmos em relação ao que nós estamos sentindo de ruim, são formas da nossa mente e do nosso corpo tentar nos dizer que a gente precisa mudar as coisas da nossa vida, a gente precisa mudar aquilo que nos desagrada, a gente precisa falar as coisas que a gente quer falar, a gente precisa se expressar, a gente precisa se abrir, a gente precisa conviver em comunidade de uma forma saudável, tá ligado? Então, não existe uma fórmula, eu acho que cada um tem uma vida, cada um sente as coisas de um jeito, todo mundo tem suas subjetividades. Não existe algo que tu tem que fazer isso pra dar certo, tu tem que mudar determinada coisa na tua vida. Cada pessoa sabe aquilo que sente, cada pessoa sabe o que é bom pra si mesmo. No fundo, todo mundo sabe o que é bom pra si mesmo, até quando tu tá fazendo algo errado, algo que tu sabe que não é bom pra ti, que vai te fazer mal a longo prazo ou no futuro, tu sabe que aquilo não é bom pra ti, saca?
Em algum nível tu sabe. E mesmo assim, às vezes a gente faz. Então, são formas, são mecanismos da nossa mente nos dizer que a gente precisa mudar. Então, quando eu fiquei nessa bad que eu falei pra vocês, quando eu fiquei estressado, cheguei até um burnout e tive que parar de fazer tudo, foi uma forma do meu corpo me dizer, cara, para. Tu não vai mais conseguir fazer isso, isso tá te estressando, isso tá exigindo mais de ti do que tu consegue dar, entende? Então, isso são formas de enxergar a nossa realidade, são formas de lidar com a nossa mente, com o nosso corpo e tentar se conhecer melhor. É preciso se manter em movimento, se manter em ação para a gente conseguir ir medindo e se conhecendo, mas principalmente também prestar atenção em tudo aquilo que a gente sente e nas coisas que a nossa mente e o nosso corpo estão sempre dizendo para nós, porque eles estão o tempo todo falando, só que a gente está às vezes muito distraído para perceber. Eu queria trocar essa ideia com vocês e dizer para quem se sente assim, tentar se observar mais, porque eu acredito que é o único caminho, é o conhecimento de si mesmo, é conhecer aquilo que tu sente, conhecer aquilo que está vindo de dentro de ti, porque só a partir desse conhecimento tu vai saber lidar com essas emoções, tu vai saber lidar com essas sensações. Então é essencial se conhecer para conseguir desvendar os próprios sentimentos e realmente conseguir lidar com aquilo que a gente sente e conseguir fazer as coisas que nós queremos fazer. Então, um salve aí para todo mundo que tá na bad na quarentena, que eu acho que são 100% das pessoas que passaram por algo semelhante e que é passageiro. Com certeza isso vai passar e vai te trazer muito aprendizado. Se curtiu o vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal se não for inscrito. Curte o vídeo para ajudar com o algoritmo. Comenta aí qual foi a bad que tu passou, saca? Vamos trocar essa ideia. Qual é a sensação que tu teve na quarentena? O que te afetou mais? Quais as coisas que tu teve que lidar de diferente? E vamos trocar essa ideia, porque sempre que tu comenta algo, às vezes eu leio, às vezes outra pessoa lê e acaba ajudando, acaba trocando uma ideia, acaba conhecendo gente. Eu já conheci gente muito foda nos comentários, saca? Só trocando ideia, que eu sigo até hoje. Então é isso aí. Também segue lá no Instagram pra ficar mais perto, pra trocar uma ideia, pra responder enquete e falar sobre essas paradas. E tamo junto, rapaziada.